estudantes do Paraná! Eu sou a professora Corine e nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino. Vamos cumprimentar o nosso intérprete Paulo? Bom, os objetivos da aula são reconhecer a estrutura e funções do sistema reprodutor masculino, compreender as funções específicas de cada órgão desse sistema e também entender as relações hormonais masculinas com o funcionamento e desenvolvimento do corpo humano. Você já sabe, né? Como que é o processo de formação dos espermatozoides? Como se chama esse processo? Onde que ele vai ocorrer? Esse processo se chama espermatogênese e ele ocorre no testículo. Como que isso acontece? A célula passa então por um processo de divisão celular, onde ela vai ficar com o número reduzido dos cromossomos. Depois essa célula começa a se diferenciar, o núcleo vai se alongando, forma o capuz cromossômico, onde tem substâncias digestivas. Depois as mitocôndrias elas começam a se alinhar em volta da cauda do cromossomo, do flagelo, para que ele consiga nadar e chegar até o óvulo. Esse processo do final da maturação vai ocorrer lá no epidídimo. Vamos para uma notícia. Informações virais podem afetar o sistema reprodutor masculino. De acordo com Jorge Halak, existem cerca de 30 vírus com capacidade de afetar o sistema reprodutivo e sexual do homem, dentre os quais o novo coronavírus. O novo coronavírus também se tornou prejudicial à saúde reprodutiva masculina. Desde o começo da pandemia, os médicos e cientistas fizeram um consórcio para estudar a doença e chegaram à conclusão de que ele tem uma altíssima incidência de influência nos testículos e que aproximadamente 75% dos homens, nos casos mais graves, têm algum tipo de envolvimento testicular. Então vamos para o sistema reprodutor masculino. Ele é formado por órgãos internos e externos. Os órgãos externos é o pênis e o escroto. Órgãos internos têm o testículo, que são 2, epidídimo, que fica acima do testículo, também são 2, o canal deferente, que passa atrás da bexiga, que também são 2, a vesícula seminal, a próstata, glândula bulboretral e a uretra. O sistema reprodutor masculino, então, ele passa por um longo processo de amadurecimento. E esse processo ele chega ao fim lá na puberdade. Então, relembrando os órgãos, vamos, falem comigo. O pênis, o escroto, que são órgãos externos. O testículo, epidídimo, glândula bulboretral, vesícula seminal, a próstata, a glândula bulboretral e a uretra. Os testículos. Os testículos são situados na bolsa escrotal. Ele é formado por várias ramificações e ele tem duas funções. Uma delas é produzir o espermatozoide e a outra é produzir o hormônio, que é o hormônio chamado testosterona. Qual é a função desse hormônio testosterona? É ele que dá as características sexuais secundárias masculinas. Quais são essas características? O aparecimento de barba, pelos no corpo, o aumento da massa muscular, a força. Então, ele é produzido tanto nos testículos quanto também nas glândulas suprarrenais. O epidídimo, então, ele é uma bolsa que ele fica em cima do testículo. Os espermatozoides são produzidos no testículo e eles vão por esses canais, eles vão ser armazenados aqui no epidídimo. Além dele armazenar os espermatozoides, os espermatozoides terminam o processo de maturação deles, quando alonga a cauda para que ele possa nadar e chegar até o gameta feminino. O canal deferente, eles são 2 canais deferentes. Então, eles saem aqui do epidídimo e eles dão a volta na bexiga até chegar aqui à vesícula seminal. Esse canal, a bexiga, ela não faz parte do sistema reprodutor masculino. Mas por que ela está aqui? Para vocês terem uma noção e se situarem de onde
que esse canal deferente por onde ele passa. O esperma e o sêmen, ele é formado por espermatozoides, pelo líquido seminal e pelo líquido prostático. Você já ouviu falar sobre camisinha ou pílula? Você sabia que eles são métodos anticoncepcionais? E então, você sabe o que são métodos anticoncepcionais? Conhece o método cirúrgico anticoncepcional realizado no homem? Então, pessoal, conseguiram responder a pergunta? Conhece algum método anticoncepcional cirúrgico que é realizado no homem? Bom, os métodos anticoncepcionais são técnicas que foram desenvolvidas pela humanidade para quê? Para evitar a gravidez. E ele pode ser em diferentes etapas do processo reprodutivo. No homem, o método cirúrgico é chamado vasectomia, e ele consiste no corte do canal deferente, impedindo que os espermatozoides cheguem à uretra. Uma observação importante aqui é o seguinte: eu falei para vocês 2 vezes vesícula seminal, 2 vezes glândula bulboretral. Na verdade, é vesícula seminal e depois a glândula bulboretral. E a vasectomia seria um corte aqui, nesse canal deferente. Muitos homens ficam preocupados achando que não vai mais conseguir ter o líquido do sêmen, mas isso não acontece. Por quê? Porque só passa espermatozoides aqui. Continuando a nossa aula, a vesícula seminal é uma vesícula que são pequenas bolsas
localizada atrás aqui da bexiga. E o que ela faz? Ela produz uma secreção espessa e leitosa, que é o líquido seminal. A função dele é nutrir os espermatozoides. Ele produz 60% mais ou menos de todo o volume do sêmen é produzido pela vesícula seminal. E ele também produz um carboidrato chamado frutose, que tem a função de alimentar esse espermatozoide para que ele tenha energia para chegar até o gameta feminino. Então, ele vai neutralizar a ação da urina também e vai também controlar a acidez da vagina. A próstata é uma glândula só e ela é localizada abaixo da bexiga. O que ela produz? Produz o líquido prostático, que é uma secreção clara e fluida. E ele tem um caráter mais básico, então ele também tem a função de neutralizar a acidez do canal vaginal. O canal vaginal feminino, ele é mais ácido, até para evitar a proliferação de algumas bactérias. Só que ele também, essa acidez, prejudica os espermatozoides. Então, para que isso não aconteça, a próstata produz esse líquido para que ele neutralize essa acidez. A próstata ela vai crescendo ao longo do tempo. Então, em algumas pessoas, a próstata pode crescer e pode se transformar até em câncer. Então, olha, aqui seria o volume de uma próstata normal e o volume de uma próstata aumentada. As glândulas bulboretrais, elas se localizam aqui, ó, abaixo da próstata. A glândula bulboretral, ela produz um líquido que vai fazer o quê? Ela tem uma função muito importante. Ela vai lubrificar todo esse canal aqui da uretra. No homem, o canal que sai, a uretra, ele sai tanto a urina quanto o sêmen. Só que a urina, ela é ácida e ela prejudica os espermatozoides. Então, para que isso não aconteça, a glândula bulboretral, ela produz um líquido que vai limpando esse canal. Ela também tem uma ação bactericida, então ele limpa o canal e também ele ajuda a lubrificar a glândula. Vamos para uma atividade. Você sabia que no Brasil o câncer de próstata é muito comum entre os homens, especialmente após completar 60 anos? Pensando nisso, você saberia dizer a função da próstata? Eu acabei de falar. Qual o exame que pode indicar precocemente a presença desse tumor?
E aí, pessoal, conseguiram pensar? Conseguiram lembrar? Lembraram do que eu falei? Qual a função da próstata? Qual é o exame que ele pode indicar precocemente a presença desse tumor? Bom, a próstata é um órgão que se localiza abaixo da bexiga, vai produzir o líquido prostático. E para detectar se tem alguma alteração na próstata, existem dois exames. O primeiro exame, que é o mais comum, é a retirada do sangue venoso. O que ele vai fazer? Ele vai detectar a presença de uma proteína, que é chamada antígeno prostático específico, que é o PSA. Se tiver alguma alteração nessa proteína, a presença dessa proteína, é indicado o exame do toque retal. Os dois são realizados por médico. É muito importante para a saúde do homem que ele faça um acompanhamento médico, especialmente depois que ficou adulto, né? Vai sempre no médico fazer esse acompanhamento para ver se está tudo bem com a sua saúde. Continuando sobre os órgãos do sistema reprodutor masculino, nós temos a uretra. A uretra, vocês lembram que eu tinha falado dos canais diferentes? Então, eles saem daqui, dão a volta. Quando eles passam por dentro da próstata, eles se unem e aí vai formar a uretra. A uretra é um órgão comum, tanto ao sistema urinário quanto ao sistema reprodutor masculino. O pênis. Qual é a função do pênis? A função do pênis é eliminar a urina e também eliminar o sêmen. Ele é formado por dois tipos de tecido, que é o tecido cavernoso e o tecido esponjoso. Ele também é formado pelo corpo e pela glande, que é chamada de cabeça do pênis. Bem nessa região aqui nós temos o prepúcio, que é uma pele que recobre a glande. É muito importante que mantenha essa região sempre limpa para evitar qualquer proliferação de algum fungo ou alguma bactéria. Em algumas culturas é retirada essa parte do prepúcio e alguns meninos fazem uma cirurgia chamada fimose, que é para poder liberar a glândula. Como que funciona então para que o pênis fique ereto? Tem dois corpos cavernosos, um de cada lado. Então, tem um desse lado e um do outro lado na parte superior do pênis. E na parte inferior tem o corpo esponjoso. Esse corpo cavernoso possui lacunas. E essas lacunas são preenchidas de vasos sanguíneos. Quando o homem está estimulado sexualmente, o cérebro manda uma mensagem e vai concentrar o sangue na região do sistema reprodutor. O que vai acontecer então? Esses vasos sanguíneos aqui, eles acabam se enchendo de sangue, há uma dilatação desses vasos sanguíneos e ele se enche de sangue. Quando ele se enche de sangue, o pênis ele vai ficando ereto. Tanto, principalmente o corpo cavernoso, mas no corpo esponjoso também acontece a mesma coisa. Também tem o escroto. O escroto é uma bolsa, né? E ele tem a função de armazenar o testículo. Vocês já repararam, os meninos já repararam, que quando está muito quente, a bolsa escrotal, o escroto ele desce. Quando está frio, ele encolhe. Vocês sabem por que isso acontece? Isso acontece porque os testículos, para eles produzirem os espermatozoides, eles têm que estar a uma temperatura de 2 a 3 graus abaixo da temperatura corporal. Então, se a temperatura corporal é 37 graus, mais ou menos, aqui tem que estar entre 34 e 35 graus, para que ocorra a produção dos espermatozoides. Também pode acontecer do menino nascer e ele tenha só um testículo. O que aconteceu com o outro? Quando a mãe está gestante desse menino, esse testículo, quando vai formando, né, os órgãos, o testículo ele vai descer para a bolsa escrotal. Às vezes acontece de não ocorrer essa descida. E o que tem que fazer então? Vai no médico, faz acompanhamento no médico e o médico vai indicar então uma cirurgia. Se não acontecer isso antes dos 12 anos, antes do menino entrar na puberdade, pode ficar estéril, porque para que ocorra a produção desse espermatozoide, ele precisa estar nessa temperatura baixa. É por isso que o escroto, ele quando está muito quente, ele desce. Quando está mais frio,
ele encolhe. Existem algumas doenças que são relacionadas ao sistema reprodutor masculino. Ocorrem infecções por fungos. Os fungos são presentes no nosso dia a dia. E eles gostam de ambientes úmidos e quentinhos. Às vezes, se não cuida direito, não limpa, ou se está muito quente, faz atividade física, ocorre uma proliferação desses fungos, principalmente lá na glande. Então, por isso que é importante sempre estar mantendo higiene, limpando, né? Depois da atividade física, cuidar, né? Tomar banho, trocar as roupas íntimas, para que não ocorra essas infecções por fungos. Existem também ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Existem algumas ISTs que são infecções por fungos, mas também tem gonorreia, sífilis e outras. Também existe o câncer, tanto o câncer de próstata quanto o câncer do pênis. O câncer de próstata a gente já falou um pouquinho. O câncer do pênis, ele ocorre e é muito comum nos homens. E muitas vezes ele ocorre por falta de higiene. Se o homem não tem um cuidado, né, com o seu corpo, não tem uma higiene pessoal muito adequada, o que acontece? Alguns fungos e bactérias podem fazer com que algumas células se transformem em células cancerígenas. Também tem a disfunção erétil, que é um problema na ereção, pode ser muito tempo ou pouco tempo, né? E a ejaculação precoce. O que a gente tem que fazer se perceber alguma dessas doenças? Deve sempre procurar um médico. Agora vamos fazer uma atividade mão na massa. Quero ver vocês fazerem. Vocês já ouviram falar na campanha Novembro Azul? Novembro é um mês mundial de combate ao câncer de próstata. Por que existe um mês mundial de combate ao câncer de próstata? Porque ele é o tipo mais comum entre os homens. E a causa da morte chega a ser 28,6% da população masculina. Eles vão desenvolver neoplasias malignas. No Brasil, estima-se, né, segundo dados recentes, que um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, né? São dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Então, a partir dessas informações, crie um folder informativo para divulgar essa campanha de prevenção ao câncer de próstata. Você pode fazer utilizando o aplicativo Canva, que está no link, mas você pode fazer no Google Apresentações, pode fazer no seu computador, pode fazer também um desenho. Converse com a sua professora, converse com a equipe pedagógica da escola, se você quiser, para você colar esses cartazes de campanha. Nessa aula, nós falamos sobre o sistema reprodutor masculino, a sua organização e todos os órgãos, né? E também as produções hormonais. Também falamos sobre algumas doenças que podem afetar o funcionamento desse sistema. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Eu agradeço por estar aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula.